Dentro do nosso curso Jesus, o Homem que Mudou a História da Humanidade, nós vamos hoje trabalhar com o bloco de ensino mais conhecido de Jesus. Jesus ensinou em várias formas, com parábolas, em vários momentos, mas no Sermão do Monte, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus especialmente, a gente vê também Lucas, grandes porções, mas Mateus é que vai trabalhar isso de uma forma mais detalhada. Nós vamos ver a riqueza do ensino de Jesus, tudo concentrado em um momento só, onde Mateus coloca ele, seja no monte, na montanha, na verdade, num planalto, uma planície num lugar alto, onde ele senta para ensinar os seus discípulos e outras pessoas que estavam lá para escutar também. Seja Sermão do Monte, seja Sermão da Montanha, como você conhece, com certeza é um tempo riquíssimo e quero que você aproveite bastante nessa aula e a aula seguinte nós vamos dividir isso em 2 blocos de tão rico que é. É difícil a gente poder entrar em detalhes em uma aula só. Então vamos lá, vamos caminhar juntos aí com o Sermão do Monte. Bom, em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho o contexto desse Sermão do Monte, que está, na verdade, num contexto maior do início do ministério de Jesus. Jesus começa seu ministério público, segundo Mateus, trabalhando ali alguns milagres, já anunciando a questão da chegada do reino de Deus, e logo ele senta para ensinar os seus discípulos e mostra para eles esse contexto. Agora, é interessante que Mateus 4, no capítulo anterior ao Sermão do Monte, você vai ver Jesus reagindo à questão da prisão de João Batista, vimos sobre João Batista na aula anterior, e ele se retira para Galiléia e vai começar a ensinar. Ao se retirar para Galiléia é interessante, porque se você olhar bem essas ruínas aí dessa foto, mostra as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, que ficava na Galiléia. E é muito interessante, porque quando a gente olha para essa foto, a gente vê, na verdade, uma mistura. Não é uma arquitetura judaica, é uma arquitetura com uma influência helênica, ou da cultura grega, muito forte. Ou seja, mesmo na hora de construir o prédio que vai ser o símbolo maior da cultura judaica, eles, por causa da grande influência grega, eles vão usar da arquitetura grega para fazer essa construção. E o ensino de Jesus vai ser nesse contexto, esse contexto helenizado, esse contexto grego. Ele vai falar dessa identidade de Jesus, da identidade do reino de Deus, mas também vai trabalhar a questão do conflito. Que conflito é esse? Jesus vai questionar os ensinos que estavam tão cristalizados já na cultura judaica, ainda que sejam ensinos da Torá, ensinos do Antigo Testamento, alguma coisa estava cristalizada e que não era a essência do ensino bíblico. E ele vai confrontar os discípulos, vai confrontar os fariseus com esse ensino. No ministério de Jesus, dentro desse contexto do sermão, a gente vê a ideia dele de atingir os doentes, os atormentados, os paralíticos, os endemoniados, trazendo graça para o pobre. Isso é a questão da chegada do reino. Quando os profetas do Antigo Testamento estão anunciando que o reino vai chegar, que o rei vai voltar, eles anunciam dessa forma, dizendo que os doentes vão ser curados, os atormentados vão ser libertos, os presos vão ser libertados, os paralíticos vão voltar a andar, os surdos vão voltar a escutar e por aí vai. E é isso que Jesus começa fazendo através dos milagres. Os milagres se tornam esse grande sinal de que ele é o Messias, que sim, ele chegou. E ele chegou não como um profeta qualquer, não como um rabi, um rabino qualquer, ele chega como o próprio Messias. E nesse contexto é que ele para ensinar os seus discípulos. Porque o foco dele não era ensinar multidões. O foco de Jesus, quando a gente lê os evangelhos, está intensamente em fazer discípulos. A ideia de Jesus era propagar o reino através do discipulado, da mudança de vida através do discipulado. E por causa disso, ele senta com seus discípulos e vai ensiná-los de uma forma especial. Na Galiléia, nesse contexto misturado de cultura, ele vem com uma cultura que está acima de todas as culturas, que é a cultura do reino de Deus. Uma pergunta que geralmente se faz é: para quem Jesus pregou esse sermão? Para quem ele ensinou esse conteúdo? Quando a gente lê com calma, logo no início do capítulo 5, a gente pega o contexto anterior, no capítulo 4, a gente percebe que ele não ensina isso para a multidão. Ele ensina isso para os discípulos. Ele vê a multidão, chama à parte os seus discípulos e começa a ensiná-los. Ao final do sermão, a gente percebe que, à medida que ele vai ensinando, as pessoas vão se aglomerando e, no final, elas ficam maravilhadas com o ensino dele. Mas, quando Mateus escreve, ele mostra Jesus ensinando os seus discípulos. E a gente vai entender daqui a pouco por que isso é importante a gente fazer essa distinção. É um texto altamente simples e, ao mesmo tempo, profundo como nenhum outro. Quando você lê o Sermão do Monte, ele assim, incomoda de tão simples que é. Mas, ao mesmo tempo, incomoda muito mais porque ele é muito profundo. Livros e livros e livros e livros já foram escritos e não se esgota a análise do texto desses 3 capítulos de Mateus. Agora, se você encara ele como simplesmente uma série de ordenanças de Jesus, e muita gente entra nele e começa a entender assim: bom, Jesus foi quem inaugurou o cristianismo, Jesus é o nome maior, o fundador do cristianismo, por exemplo, ele é o mestre e ele é o senhor dentro do contexto do cristianismo. Então a gente tem esse livro como se fosse o livro de regra de como viver o cristianismo. Nós vamos
ter um pouco de dificuldade, porque quando a gente enxerga ele como uma série de ordenanças, ele é tão forte que as pessoas vão começar a fazer malabarismos para poder interpretar ele de uma forma que fique mais fácil de caminhar em cima dessas ordenanças. Porque se nós caminharmos achando que, bom, então cristão é quem pratica 100% o Sermão do Monte, nós vamos ter muita dificuldade, porque vamos dizer assim, generalizando sem dificuldade, não conheço uma pessoa que conseguiu viver 100% a não ser o próprio Jesus, o Sermão do Monte. Por causa disso, nós temos algumas interpretações que vão tentar explicar a gente, e é disso que nós vamos falar. Essas diferentes interpretações vêm ao longo da jornada, ao longo da caminhada da história da igreja. A gente tem, por exemplo, a igreja católica medieval. Ela enfrentava aí essa interpretação do Sermão do Monte, olhando para ela como assim, o ensino do Sermão do Monte é para quem? Só para aquelas pessoas dedicadas para darem conta, freis, monges, pessoas que foram separados, entraram nos monastérios para poder viver uma vida reclusa, abandonaram todas as coisas, para viver só para Jesus. Só esse tipo de pessoa que consegue viver o Sermão do Monte. Então esse Sermão do Monte é para esse tipo de pessoa. Uma interpretação um pouco complicada, né? Jesus, quando está ensinando isso, ele não está mencionando em nenhum momento esse tipo de interpretação. Lutero, na Reforma Protestante, ele vai tentar harmonizar essa questão, esses textos difíceis do Sermão do Monte, com a ideia de que é para a vida privada do cristão, é para o relacionamento ali do dia a dia, na vida familiar dele, na vida com os amigos, de dar outra face, e essas relações pessoais nesse sentido. Mas na vida pública, não. Na vida pública, então, se a gente tem que enfrentar um adversário, a gente enfrenta com espada. Se a gente tem uma pessoa que está se levantando contra a gente tem que, se necessário, até atacar. Então, ele tenta separar essas duas ideias da vida privada e da vida pública e separa o Sermão do Monte para a vida privada. Também, certa dificuldade, também a gente não vê Jesus trabalhando esse tipo de ensino. Os anabatistas, eles trabalharam um pouco de uma abordagem que alguns teólogos da igreja primitiva também trabalharam, da igreja antiga, chamada antiga, antes da medieval. Uma interpretação literal. Olha, ele estava querendo dizer isso mesmo. Então eles vão, por exemplo, para um hiperpacifismo. E por causa disso defendem que o cristão não pode viver a vida pública. Ele não pode se envolver com política, ele não pode se envolver com cargos, ele não pode se envolver com nada disso, principalmente naquela época onde guerras eram comuns. Então, declarar guerra, se defender, eles achavam que o cristão tinha que se retirar de qualquer envolvimento com a vida pública. E era assim, um ensino bem radical mesmo, que especialmente os anabatistas tinham. Agora, já a Igreja Reformada, essa igreja que a gente entende que ela vai se processando, especialmente fundamentada na teologia de Calvino e de outros reformadores, juntamente com os luteranos. Aí Lutero defendeu uma coisa, agora a Igreja Luterana depois vai ter uma leitura mais chamada leitura paulina. Qual que é a ideia da leitura paulina? É que o Sermão do Monte é um ideal que, se as pessoas tentarem seguir esse ideal só na força da carne, isso é impossível. E porque é impossível, as pessoas vão se quebrantar. E elas vão dizer assim, olha, não tem como eu seguir esse Sermão do Monte. Então eu estou perdido. Então não tem salvação para mim. Eu estou longe do reino de Deus. E isso leva a um quebrantamento. Isso leva a uma vida de arrependimento e de se lançar aos pés da cruz e dizer assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E esse é um ponto, talvez, que seja o mais harmônico quando a gente olha o restante das Escrituras, quando a gente olha o restante do ensino de Jesus, para onde que ele nos leva, usando a lei, como o que ele está querendo provocar com o Sermão do Monte. E tem o outro lado, que é a teologia liberal, que é já do século passado, onde os liberais começaram a interpretar de uma forma mais alegórica, mais superficial, e disseram assim, olha, é o seguinte, isso é um ideal a ser buscado, mas não é um modelo. Não é uma lei, é só um modelo assim, para a gente olhar e falar assim, não, seria muito bom a gente ser assim, mas cada um anda conforme dá conta. Então, assim, Jesus só mostrou como que ele gostaria que as coisas fossem, mas na verdade ninguém consegue isso. Se você melhorar um pouco com o Sermão do Monte, já está de bom tamanho. Jesus já vai ficar feliz com você. E a gente percebe que essa teologia liberal está longe daquilo que Jesus estava ensinando. Então Jesus é muito sério quando ele ensina o Sermão do Monte, ele leva a sério e ele deseja que nós levemos o Sermão do Monte a sério também.